que acontece? E teve cooperação internacional com os países da Suíça e outros, em relação à própria conta numerada de alguns por meio de delação que foi descoberta. Então, se não tivesse a cooperação internacional que está prevista na legislação, não haveria como processar muitas pessoas aqui no Brasil. Então, também depende disso. Bom, em direito penal, o professor me disse que desde o primeiro ano tem. Então, nós temos a figura do sujeito ativo e do sujeito passivo do direito. O sujeito ativo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar esse crime, desde que cometa uma conduta prevista na legislação. Então, ela não tem ninguém especial, ser político, não precisa ser diretor financeiro, basta praticar a conduta. Ou seja, nós chamamos de delito comum. Não é um delito especial, ele é um comum. Pode avançar. Bom, como já disse essa mesma coisa também, o que interessa aqui é o seguinte: nós dependemos de um crime antecedente, de todo mundo tem que ser algo direto ou indiretamente ligado a uma infração penal antecedente. Para ser lavagem, precisa ser decorrente do ilícito, senão não é lavagem. E aí foi abolido o rol de isso, né? Mas, por exemplo, de crimes tributários que antes não eram e agora passaram a ser. Então, se for entrar no meandro do crime tributário, tem alguns detalhes muito importantes que uns entende que não deveria ser aplicado ao crime tributário e outros entendem que sim, porque trata-se de infração penal antecedente. Mas a gente vai avançar aqui. Então, o que acontece? O sujeito passivo é a administração da justiça, como eu disse, atinge a todos nós. A boa-fé objetiva, a ordem pública, econômica. Então, esse é um crime que deve ser combatido para proteger o sistema. Alguns doutrinadores falam que é o sistema financeiro, ou a administração da justiça. Então, qual que é? Ele tem um aspecto amplo de toda a legislação. Se pegar o Código Penal e tudo que for relativo a gerar riqueza, ou bens, direitos ou valores, você pode ser tipificado como lavador de dinheiro. Então, o furto, por exemplo. Quem comete um furto? Teve um furto famoso do Banco Central. Tem um caso bem interessante aí. O furto do Banco Central foi milhões, ninguém sabe ao certo como foi, dizem que foi 160 milhões. Então, o que aconteceu? Para tirar o dinheiro da Fortaleza, os ladrões, vamos dizer assim, aquela organização criminosa, o que ela fez? Ela foi lá numa agência de veículos com dinheiro, com muito dinheiro, e comprou 25 veículos e deixou ainda 200 mil reais em notas reservadas para mais veículos. Colocou esse dinheiro colocou, na verdade, parte do dinheiro dentro dos carros, colocou os carros uma cegonha e colocou na estrada. Por azar deles, foi parado o caminhão. Chegou-se até a agência, descobriu quem tinha vendido. Aí a pergunta para vocês aqui: vocês pensam ou acreditam, alguém conhece, que o vendedor ele deveria saber que aquele dinheiro era oriundo do furto? Vocês acham que ele foi processado, foi condenado por ter vendido carros com notas de 50 reais? Porque aparentemente eram notas de 50 reais, somente muitas notas de 50 reais, 25 veículos, mais de 1,5 milhão de reais. Isso, quem assistiu do Banco Central, alguém funciona no tapa. Então, na verdade, a gente vai olhar aqui que se o Ministério Público estivesse aqui, ele ia falar que deveria responder. Mas vamos ver daqui a pouco o dolo e a culpa nesse caso, mas vamos avançar aqui. Então, só para deixar vocês com vontade, vocês acreditam que a pessoa que recebe vamos dizer, um cliente com muito dinheiro, mas se você não sabe quem é esse, simplesmente ele chegou no seu estabelecimento para comprar, sei lá, uma obra de arte, um carro, e pagou em dinheiro.
Você acha que o vendedor ele tem que informar, ele tem que perguntar onde você ganhou esse dinheiro? Alguém acredita nisso? Alguém acredita que a pessoa tem que saber de onde ele ganhou, onde ele ganhou? Bom, na prática, matar alguém, crime, 12 a 30 anos. Na lesão corporal, há o bem físico protegido, é a integridade física. E no crime de lavagem de dinheiro, o que é protegido? O sistema como um todo, a boa-fé econômica. Sempre a boa-fé está em tudo, nas nossas relações entre as pessoas, entre nós, as nossas trocas, tem que ter boa-fé. Mas qual o limite dela? Nós vamos analisar de acordo com a lei. Não podemos fazer política com o direito. Isso deve ficar bem claro. O que está acontecendo no Brasil no momento, às vezes, pode ser que haja política e direito. Será que isso está correto? Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui se isso... isso aqui é interessante na questão da receptação. Eu acho que é um crime que é primo e todo mundo tem que saber. O que acontece? Na receptação existe uma modalidade culposa e dolosa. Então, vamos supor que alguém queira comprar um celular, um iPhone 6, deve custar 3 mil reais. Alguém oferece para você por 300 reais. Você acha que você vai comprar? Você está de boa fé? Não. Ou existe aí uma... Acho que não. Pode comprar por 300 reais? Se for numa loja, se for pela internet, OLX, Mercado Livre, pode, não pode? Bom, se for um local público, você poderia até falar, nossa, está muito barato, uma promoção, né? Se fosse a casa, não posso fazer propaganda. Pode a casa vender por 300 reais? E o Zezinho da esquina não pode. Então vemos que a boa-fé é importante. Então, o princípio da presunção de inocência ele vem junto, né? Com a nossa... Eu acho que o verbo aqui é importante. Lembra do tipificação penal. O que a gente pode fazer? Uma análise realmente doutrinária. Tem várias posições doutrinárias, mesmo o promotor de posições poderia ser outras coisas, mas entendimentos doutrinários. Entendimentos doutrinários, mas, óbvio, se a gente olhar lá no dicionário, no Google, você dá onde vocês queiram pesquisar, fala que ocultar é esconder. Aí eu faço uma pergunta: se eu pegar lá do Banco Central e enterrar o dinheiro no fundo de uma casa, eu estou escondendo, estou ocultando, eu vou responder pelo crime de lavagem de dinheiro? O que vocês acham? Não sei. Alguém tem? Não tem? Não, estou perguntando. Eu não sei, porque veja, eu tenho um professor de direito civil aqui. Não sei. Se não, pode ser casa, praia, sítio, apartamento, qualquer lugar. É um bem, não é um bem? Aí, eu suponho, eu tenho uma Ferrari, mas eu tenho um amigo que tem, mas eu só uso a Ferrari do meu amigo. Mas, pô, se tinha coisa... Isso aí não é nada. Mas tudo bem, pode ser. A pergunta que eu te falo: será que está dissimulando? Sim, não. Eu tenho uma aparência. O direito civil não fala do Yelling, aparência do direito? Estou errado, não é o Yelling que fala? Saberia? O que importa mais? Se vocês me virem na rua de Ferrari, vocês vão achar que eu sou o dono, que está emprestado. Aqui eu tenho cara de rico, mas de repente, se eu ando com uma Ferrari, vocês vão achar, pô. Então, vocês são juízes agora. Eu uso uma casa lá em Miami toda vez que eu vou para lá. Só vou para lá, fico 6 meses por ano, não pago nada. Estou dissimulando alguma coisa? Será que tem? Mas é o nome do Zezinho, amigo meu. Não vou entrar no mérito ainda se o Zezinho tem condições econômicas ou não. Só a investigação pode dizer. Aí acabou o problema. Se o Zezinho tiver condições econômicas, aí fica complicado. Mas tudo bem. Então as expressões são um pouco parecidas. Na análise, vocês podem chegar, olha, ocultar é uma coisa, dissimular é outra, mas dissimular é uma conduta importante de modificar a natureza. Então eu faço uma doação, na verdade, devia ser uma compra e venda. Então é isso que é dissimular a origem e a natureza. Isso aí volta para o Código Civil. Então é uma legislação, lembra-se, o Código Penal, a legislação penal, ela é a última
É a última rácio, é a última consequência. Então, essa legislação, ela olha para a legislação civil, para ver que a natureza, aí nós vamos ter que olhar para os vícios do negócio jurídico para saber o que é simulação. Isso está lá no Código Civil, uma das coisas. Podemos avançar. Então, onde o dinheiro daqui 16 anos se tira do buraco? Essa é muito séria. Não, nunca o advogado, o consultor, o analista tem que ter responsabilidade. Isso é muito sério. Aquele que orienta a prática de simular, o cultor vai falando, não pega nada, guarda aí, embaixo do colchão. Então, existe realmente uma divergência doutrinária muito grande. E nos tribunais, o Supremo Tribunal Federal não decidiu. Só para vocês terem uma ideia, essa questão aqui. Não decidiu, falando, pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe como é que funciona a cabeça do juiz, mas o que sabe é o seguinte: no TRF2, no STJ, já condenaram pessoas por permanentemente. É um crime permanente. O professor Pierapolo Coutinho sustenta que não, sustenta que se ele praticou o ato em 2000, o efeito dele foi imediato, mas o crime não é permanente. É só efeitos que, porventura, se dariam em decorrência de esconder o dinheiro. A dissimulação não tem dúvida, a dissimulação é na hora. A doação foi na hora. Não foi? A pessoa, na verdade, não era uma compra e venda. Nada disso, só me deu. Paguei R$1 num apartamento que vale 10 milhões. Simples, mas a pessoa pode vender por R$1, pode. É dela o patrimônio, não é, professor? Jeito disponível, está lá, direito de uso, gozo, fruição e tal. Então é isso, a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser, empresto para quem eu quiser. Não é? Ou não? Vocês não prestam para quem vocês quiserem, então rasga o Código Civil. Pois não. Se nós analisarmos aqui, é a origem de um ato, ele é fruto de um ato ilícito. Sim. Então, o fruto. A propriedade que o senhor está falando de emprestar, ela não é fruto de um ato ilícito. O senhor pode ter comprado ela legalmente. Então, mas o problema é que ninguém sabe a origem. Não, nós estamos falando. A lei, ela trata. Sim, não, entendi. Foi apenas um momento lúdico. Está confundindo todo mundo aí. Então vamos lá, gente. É a origem de patrimônio de ilícito. Ninguém está falando de lícito aqui. Mas mesmo sendo lícito, eu posso dispor. A questão é, se eu provar a origem ilícita, aí eu tenho uma dissimulação. Eu acho que vamos voltar aqui então para o direito. Desculpa pelo momento, mas a questão é o seguinte. Eu acho que é porque você disse que ele retirou o dinheiro do banco e enterrou. Então, eu interpretei... Não, do furto do banco.